Ora, então, já agora vamos fazer só aqui um pequeno recap daquilo que estivemos a ver ontem, até chegarmos aqui a este exercício. Portanto, o que é que nós estivemos a ver aqui no nosso tópico de sumário? Essencialmente vimos todos estes pontos. Portanto, vimos o que era programar, vimos o que era um programa, no que é que consistia uma linguagem de programação. Estivemos também a ver a diferença entre as linguagens interpretadas versus as compiladas, no que é que consistia a lógica de programação e depois fizemos um exercício. Portanto, isto depois são aqui os tópicos da parte 2. Portanto, vimos então que programar consistia em instruir uma máquina para solucionar um determinado problema. Um programa era um conjunto de instruções que indicam ao computador como executar uma determinada operação e que eram expressos numa linguagem de programação. Vimos também que seriam então sequências finitas de ordens com o objetivo de resolver um problema. Vimos então o que é que nós tínhamos aqui como definição de linguagem de programação, ou seja, era o mecanismo, a ferramenta que nós tínhamos para interagir com o computador, portanto seria a forma que nós teríamos de indicar instruções a um determinado computador e que tínhamos várias linguagens diferentes conforme também o use case que nós queríamos dar a este... Ou seja, o problema que queríamos resolver. Entretanto, vimos linguagens interpretadas, ou seja, são linguagens tipicamente cujas aplicações estão sempre dependentes de um interpretador. Esse interpretador pega nessas instruções e vai lendo e vai computando essas instruções. Vimos também depois linguagens compiladas, ou seja, depois eram na mesma aplicações, o código na mesma, mas que depois era lido por um compilador e que transformava estas instruções em código máquina para depois ser executado num determinado computador, sem haver a dependência permanente de um software auxiliar para a execução daquele programa. Portanto, só precisamos do compilador quando estamos a gerar o executável e depois, dali para a frente, já não há essa dependência face àquilo que existe nas linguagens interpretadas, onde existe sempre a dependência deste interpretador. Vimos diferenças, vamos só olhar aqui para as vantagens: execução mais rápida, código otimizado, melhor desempenho em programas grandes e não necessitamos de fornecer o código-fonte para a execução. Portanto, isto são vantagens associadas às linguagens compiladas. No caso das interpretadas, a execução é imediata, não tem o processo de compilação, o debug é um bocadito mais fácil, há uma elevada portabilidade em virtude de estarmos a trabalhar com um interpretador e não estar a compilar para uma arquitetura final, e o código é mais fácil de modificar. Vimos o que é que seria então a lógica de programação. Consistia então em definirmos de forma clara e ordenada as instruções e decisões que um programa deve seguir para funcionar corretamente. Portanto, para nós resolvermos um problema, temos que aplicar esta lógica de programação. Portanto, definirmos de forma clara e ordenada as instruções. Tivemos exatamente essa aplicação de princípios com a elaboração deste, ou neste caso a elaboração não, a resolução deste exercício. Nós tivemos que pensar neste problema, ou seja, que na margem esquerda de um rio estão um pastor, um lobo, a cabra e o repolho. Temos que passar todos para a margem direita. Só se pode passar com um passageiro de cada vez e um passageiro que devora o outro nunca pode estar sozinho, sem a presença, ou neste caso estes dois não podem estar sozinhos sem a presença do pastor. Portanto, fomos confrontados com este problema, tivemos que arranjar uma solução que consistia numa definição de passos ordenados e organizados e claros sobre o que é que nós precisávamos de fazer para resolver este problema. Não é? Depois, entretanto, lá chegámos aqui à solução e partilharam então vocês a solução que tinham chegado. Pergunto, daquilo que estivemos a ver ontem e que eu fiz aqui um pequeno recap, alguma dúvida, alguma questão, algo que queiram rever ou que tenha ficado assim um bocadinho menos cimentado, digamos assim?
Não, Não? acho que não. Ninguém? Eu ainda não tive a oportunidade de assistir à aula toda, então eu não posso ainda tirar as dúvidas porque Certo, fiquei certo. de assistir à aula. Não sei se Ok. depois poderei tirar futuramente. Ok, sim, claro, sempre que vocês tenham alguma dúvida, estejam à vontade para expor. Obviamente que, e aquilo que tu estás a fazer é aquilo que é certo. Não tenham dúvidas no sentido de eu ainda não vi sequer os materiais e estou aqui com uma questão filosófica. Primeiro vejam os materiais, vejam aquilo que foi a revisão da aula e depois de vocês verem isso, se faltou ali algum pormenor que vos ajudou ou que vos falta para compreender alguma determinada coisa, podem chegar e referenciar, olha, naquele vídeo eu estive a ver sobre isto, mas faltou-me aqui um detalhe para eu conseguir perceber a ligação entre A e B. E aí eu esclareço, obviamente, sem qualquer problema, está bem? Estejam à vontade com isso. Obrigada. Falando na questão da aula anterior, eu já lá tenho o vídeo, não sei se tiveram a oportunidade não digo rever, mas pelo menos ver que o vídeo está lá publicado. Não sei se alguém viu entretanto, mas está lá publicado e podem consultar sempre que quiserem, está bem? Pronto. Então, relativamente aos conteúdos de ontem, estamos alinhados. Vamos passar para os conteúdos de hoje. Vamos começar hoje com a resolução de um outro exercício. Para começarmos, pronto, ontem não tivemos tempo para fazer estes dois. Vamos fazer agora este exercício e depois já começamos com matéria propriamente dita. Está muito em linha com o que fizeram anteriormente com o cabra, com o pastor e a cabra, e o lobo e o repolho, aquelas coisas todas. Portanto, isto também vão ter que aplicar a mesma lógica de programação, digamos assim, para resolver este. E então, no que é que consiste este exercício? É para fazermos divisão de água. E vamos ler então aqui o enunciado. Inicialmente, o recipiente de 8 litros está cheio e os demais vazios. Portanto, é a nossa situação inicial aqui descrita. Temos 8 litros, um recipiente de 5 e um recipiente de 3, também completamente vazios. Regras. Cada transferência entre os recipientes deve ser feita no volume total do recipiente receptor. Portanto, o que é que isto significa? Eu vou ter que andar a transferir água de um lado para o outro. E sempre que eu faço uma transferência, eu tenho que encher a quantidade total do recipiente de destino. Portanto, imaginem que eu quero transferir água destes 8 litros para estes 3 litros. Eu vou ter que pegar nos 8 litros e encher o 3 litros até cima. Eu não posso só passar um bocadinho de água ali até mais ou menos a meio. Não, isso não é possível. Portanto, temos que pegar nos 8 litros, transferir o máximo que conseguimos até este recipiente estar cheio e pronto. E depois o que acontece é que este fica com 3 litros e este fica com 5, porque fizemos a transferência entre estes dois. Agora, no final de nós fazermos transferências, o recipiente com capacidade para 8 litros, portanto este aqui, deve possuir apenas 4 litros exatos de água. E o recipiente de 5 litros deve possuir apenas 4 litros de água exatos. Portanto, aqui o nosso objetivo é, temos 8 litros de água, temos que dividir isto ao meio entre o primeiro e o segundo, recipiente. Para ficarem 4 litros aqui, 4 litros aqui. E temos que respeitar estas regras de transferência. Portanto, encher sempre o recipiente de destino. Podem fazer as transferências que bem entenderem, desde que no final tenham 4 litros em cada um destes dois recipientes. Pergunto: dúvidas? Questões? Não? Okay. Então, como ontem fizeram, resolvam este exercício e apontem no notepad ou algo assim do género.
num TXT para indicarem quais são os passos que estão a seguir e depois fazemos a correção do exercício. Está bem? Vamos dar aqui uns 10 minutos para vocês fazerem este exercício e depois já corrigimos. O que é que eu vou pedir? À semelhança daquilo que pedi ontem, quando terminarem, coloquem só aí a mão no ar no Teams, para eu ter noção de quem já terminou ou ainda está a fazer. Tá bem? E no caso de surgir aqui alguma dúvida, estejam à vontade. Tá bem? Então pronto, 10 minutinhos e já vamos avançar aqui para a correção. Ora, vamos então avançar aqui para a correção. Vejo que já temos aqui 9 mãos no ar. E vamos então ver as vossas soluções. Eu vou buscar aqui um notepad para vocês indicarem então a vossa solução. Vou pedir aqui 1 ou 2 para indicar a vossa solução. Eu vou anotando aqui os passos, pronto, para eu conseguir também perceber quanta água é que está em cada recipiente, não é? Portanto, nós começamos aqui com 800 e depois vamos ver o que é que vai acontecer. Pergunto, quem quer partilhar a sua solução? Posso ser eu? Força, força. Então, eu escrevi, está bem? Eu coloquei, primeiro eu escrevi em recipiente 1, recipiente 2, recipiente 3, como em vez de dizer recipiente 8 litros, 5 litros, só para facilitar já agora. Ok. Ok. A primeira instrução é passar a água que está no primeiro recipiente para o terceiro. Ok, portanto, fica neste caso 503 e depois? Sim. Depois eu fiz para passar a água que está no recipiente 3 para o 2. Ok, portanto, continuamos então com 5, 3, 3, 0. 0. Depois passar o recipiente 1 para o terceiro. Portanto, neste caso fica 2, 3, 3. Exatamente, 2, 3, 3, assim aqui é. Depois passar o terceiro para o segundo. Ok, portanto, ficamos com 2, 5, 1. Exato. Depois foi o segundo para o primeiro. Ok, portanto, neste caso ficou 7, 0, 1. Depois o terceiro para o segundo. O terceiro para o segundo. Ficou então 7, 0 e... Não, 7, 1, 0. 0. Ok. E depois o primeiro recipiente para o terceiro. Ok. E aí ficam neste caso 3, 1, 4. Não. Fica 4, 1, 3. O primeiro para o terceiro. Ok, exatamente. 4, 1, 3. Exato. E depois foi o terceiro para o segundo. Terceiro para o segundo. Ficas com 4, 4, 0. Ok, exatamente. E isto foi feito num, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passos. Ok? Portanto, só para termos aqui depois uma base de comparação sobre, neste caso, as que possam ser mais eficientes para esta transferência. Ok, então, opção 1. Ok, e a pedir então a outro colega que mostre ou que diga qual é a sua solução para o problema, ou se foi assim parecido, ou se alguém arranjou aqui uma solução mais otimizada, solução diferente. Eu acho que sim. Força. Então começas com Então, 800. Sim. Eu passei do primeiro para o segundo, ou seja, ficou 350.
3, 5, 0. Depois passei do segundo para o terceiro. Ok. 3, 2, 3. Depois passei do terceiro para o primeiro, por isso 6, 2, 0. 6, 2, 0. Sim, depois foi do segundo para o terceiro, Ok. ou seja, 6, 0, 2. 0, 2. Depois foi do primeiro para o segundo, ou seja, 1, 5, 2. 1, 5, 2. Depois foi do segundo para o terceiro, ou seja, 1, 4, 3. 4, 1, 4, 3, exatamente. E por fim foi o terceiro para o primeiro. Exatamente, 4, 4, 0. E neste caso temos uma solução com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, é menos um passo. Portanto, é ligeiramente mais otimizada. Ambas são eficazes. Atenção, não convém esquecer isso. Esta é menos esforço do que esta num determinado. Pronto, é menos um passo. Atenção, eu estou a contar o primeiro como passo, mas estou a contar em ambos, portanto vai dar a mesma coisa. Mais alguém tem alguma solução diferente? Ou fizeram mais ou menos os mesmos passos em 8 passos? Fiz assim em 8 passos também. Estou a ouvir muito baixo, Tomás. Ui. E agora? Agora sim, agora ouvimos-te bem. Ou pelo menos ouvíamos, agora já não ouço nada. Não conseguimos ouvir, mas... o que é que eu sugeria? Podes escrever aí no chat o que estavas a tentar dizer. Pode ser mais simples. Ok, enquanto o Tomás escreve, não escreve, ou resolve ali a questão do micro dele, mais alguém... ok, entretanto ele já disse. Estava a dizer que tinha feito também em 8 passos. Ok, boa. Restantes colegas que ainda têm aqui a mão no ar, alguém fez alguma solução diferente, com mais ou menos passos? Eu fiz com 7 passos, mas agora estou na dúvida se está correto ou não. Vamos ver. Certo. Diz lá então quais foram os teus passos. Portanto, 800. Então passei do 8 para o 5. Ok, portanto neste caso ficou Ou 350. Depois passei do 5 para o 3. Ok, portanto 3, Ficou 2, 2, 3. Deixa-me só... Ok, Certo. estava aqui um colega a tentar entrar e eu já deixei entrar. Pronto, então a seguir 3, 2, 3. E depois passei do 3 para o 8. 3 para o 8, portanto tens 6, 2, 0. Exato. E depois passei do 8 para o 5. Do 8 para o 5, portanto tiraste 3 daqui, 3, 5. Ficou 1, 5, 0. Acho que é isso. Tiraste. Ou seja, tu quiseste passar do 8 para o 5, não é? Exato. Portanto, só consegues lá colocar mais 3 litros. Exato. Fica 1, 5, 0. Não Certo? Não pode. Não pode? Porque Ok. porque eu tenho que tirar 3 daqui. Se ficar 150, significa que tu só tens 6 litros no total. Pois é. Por isso é que Mal não te deu certo. Portanto, o máximo que isso aconteceria era ficares com um 350 que já tinhas anteriormente. Ok, portanto, com essa solução não conseguimos. Certo. Fingir. Ok. Então, já temos aqui duas opções.
O que é que eu quero aproveitar para dizer relativamente a isto? Como disse há pouco, ambas as soluções cumprem o seu propósito, portanto, são eficazes, resolvem o problema. Portanto, no final, nós conseguimos ter a água dividida entre os dois primeiros recipientes de forma igual, portanto, 4 litros para cada um deles. Resolve o problema. Contudo, a opção 2 acaba por ser mais eficiente, porque precisa de menos passos para nós chegarmos a esse mesmo resultado. Porque é que isto é importante? Vocês vão ver isto um bocadinho mais à frente. Quanto menos esforço nós necessitarmos de despender para realizar uma determinada ação, mais rápida ela será e melhor, ou seja, mais escalável essa solução será. Portanto, vocês conseguem levar aquilo a uma escala muito mais elevada. Portanto, é uma solução mais otimizada. Contudo, estamos aqui a falar de um passo apenas. Se nós tivéssemos que fazer isto, imaginem que tínhamos uma máquina que fazia estas divisões todas, o que é que acontece? Se vocês fizessem uma vez, se calhar este processo demorava, vou dar aqui um valor completamente aleatório, se calhar demorava 20 ou 30 segundos e este se calhar demorava 25 ou 35 segundos. Portanto, podia ser ali uma diferença muito pouco significativa neste campo. Se tivéssemos que fazer esta operação 1000 vezes, se calhar já tínhamos uma diferença depois entre aplicar uma das opções ou outra, podia já se traduzir em diferenças de 1 hora ou 2 horas, conforme, porque aquilo depois vai acumulando, não é? As diferenças, sem cada iteração que nós fazemos, gastamos 5 segundos a mais. Se eu fizer 10 vezes, eu gasto 50 segundos a mais. Se eu fizer 100 vezes, eu gasto 500 segundos a mais. E por aí afora, não é? Portanto, a coisa depois acaba por ficar acumulada, não é? Digamos assim. Por isso é que depois temos também aqui a necessidade de procurar as soluções mais eficientes dentro da eficácia. Ainda em relação a este exercício, pergunto, já vamos passar aqui para uma proposta de correção com os 7 passos, mas pergunto, alguma dúvida, alguma questão que tenha ficado antes de analisarmos aqui esta correção? Não? Ok. Então, esta é uma das soluções que temos, em que temos o inicial com os 800, depois podemos passar o A para o B ficando 350, o B para o C 323, o C para o A 620, B para o C 602, o A para o B 152, B para o C 143 e o C para o A 440. Bem? E temos então aqui a nossa solução. Pronto. E então assim fechamos este exercício. E entramos aqui para um próximo capítulo do nosso PowerPoint, que é a questão: o que é algoritmia? E agora eu pergunto-vos, o que é que vocês acham que é algoritmia? O que é que para vocês, tendo em conta aquilo que vocês sabem atualmente, o que é que para vocês consiste a algoritmia? Então, ninguém quer arriscar? Acho que seja para resolver problemas ou algo assim. Está ligado à resolução de problemas e está muito ligado à definição que nós demos há pouco, ontem, de o que é programar e o que é um programa. É muito parecido com isso. Portanto, lembrem-se o que era programar. Um conjunto de ações? Não era ações, tinha outra palavra. Instruções?
Isso, instruções. Ok? Portanto, exatamente. A algoritmia está muito relacionada com resolver um problema e com um conjunto de ações. Portanto, vamos ver aqui a nossa definição oficial, digamos assim. Portanto, um algoritmo, ou seja, é o resultado da algoritmia, é a criação de um algoritmo, é então uma sequência de instruções organizadas de forma lógica e estruturada, sem desvios, expressas em linguagem natural, por exemplo, português estruturado, cuja finalidade é resolver um problema ou descrever a execução de uma tarefa. Portanto, à medida que nós fomos avançando aqui na matéria e vimos o que era um programa e o que era programar, perdão, programar era essencialmente nós organizarmos um conjunto de instruções para delegarmos a uma máquina com a finalidade de resolver um problema. Aqui na algoritmia é a mesma coisa, mas nós temos que olhar um bocadito mais além e de uma forma muito mais abstrata, não é? E já vos vou explicar porquê. Um algoritmo ainda representa a solução através de um resultado, não é? Que também nós chamamos de saída de dados, obtido através das instruções efetuadas, ao qual chamamos de processamento sobre uma entrada prévia de dados. Portanto, um algoritmo recebe dados, processa dados, devolve dados. Ok? Agora, o que é importante nós termos a distinção? Diz. Mas, desculpa, um algoritmo, então, processa dados, recebe dados e... Ao contrário, recebe dados, processa dados e devolve dados. Ok. Bem, já vamos ver também isso um bocadito mais à frente. O que é importante nós termos em consideração? Um algoritmo não representa necessariamente um programa de computador e sim os passos necessários para realizar uma determinada tarefa. Ok? Portanto, o algoritmo não está ligado necessariamente a uma máquina. Um algoritmo pode ser, neste caso, a representação de um conjunto de passos que pode ser executado por uma pessoa, por uma máquina, pelo que tiver que ser. Portanto, tanto que temos aqui, a sua implementação pode ser feita por um computador, por outro tipo de autómato ou até mesmo por um ser humano. Okay? Exemplo muito prático disto. Se vocês estiverem em dúvida e querem fazer uma coisa nova para o jantar, o que é que vocês fazem? Vão à procura de uma receita. E querem fazer um determinado prato, não sabem como é que fazem aquele prato, o que é que vocês fazem? Vão ao Google, como é que eu faço um bacalhau à Brás? E o que é que lá está? Está a receita, na medida em que vocês vão precisar de uma entrada de dados, que são os ingredientes, vocês vão ter um processamento, que são os passos que lá estão na receita, e vocês vão ter uma saída de dados, que é o prato feito no final. Portanto, uma receita é nada mais, nada menos do que um algoritmo. É uma sequência de instruções que vocês têm que seguir, não é? Com base numa entrada de dados que são os ingredientes que vocês precisam para fazer aquele prato e tem uma saída de dados que é o prato confeccionado que vocês depois no final comem. Portanto, e não temos aqui qualquer computador associado, não, são vocês só pegar nos ingredientes e fazerem o prato. Não é à mão, não é? Tem que colocar aquilo no lume, aquelas coisas todas, mas vocês percebem o que é que eu quero dizer, não há aqui nenhuma automatização deste processamento e é feito, lá está, única e exclusivamente por humanos. Contudo, uma coisa que também é muito importante e que as receitas têm como característica, a parte delas, obviamente que há receitas que podem ser um bocadinho mais permissivas nesse sentido, é a ordem de execução das coisas. Vocês não podem colocar as batatas depois de colocarem o preparado no lume. Ou seja, vocês têm que pegar nos ingredientes, têm que partir os ovos, têm que
pôr as batatas num sítio, vocês não podem trocar a ordem daquilo, não é? Não podem colocar coisas no lume que ainda nem sequer partiram os ovos. Vocês percebem o que eu quero dizer? Portanto, é importante nós seguirmos aquela instrução, não é? Nós não vamos pôr o bolo no forno antes sequer de termos massa para pôr no forno de bolo. Portanto, é importante termos isso em perspectiva. Relativamente àquilo que tínhamos falado sobre a eficiência e a eficácia, diferentes algoritmos podem realizar a mesma tarefa usando um conjunto diferenciado de instruções em mais ou menos tempo, espaço ou esforço do que outros. Portanto, isto pode ser, um algoritmo pode ser avaliado quanto tempo é que demora, quanto espaço é que ocupa, depois vamos ver isto, será a nível de memória, ou essencialmente será a nível de memória, ou esforço do que os outros, não é? Porque algo pode ser mais rápido, mas ter um esforço maior, e temos que contrabalançar essas coisas. Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Perceberam esta diferença entre aquilo que é um programa e aquilo que é um algoritmo? Sim? Ok, boa. Então, o que é que nós vamos ver a seguir? Quer dizer, esta questão aqui das instruções elementares, eu acho que nós ainda conseguimos olhar para isto antes do intervalo. Bem, instruções elementares é o nosso capítulo 7 e o que é que nós temos aqui? São essencialmente 3 as instruções. Nós temos isto ligado a um algoritmo, obviamente. Nós temos instruções de entrada ou input de dados. Portanto, esta é uma instrução em que nós vamos fornecer ao algoritmo determinado valor. Não é? Portanto, aqui um exemplo que nós temos é ler um determinado valor. Portanto, receber esse valor. Seja por entrada do algoritmo, seja porque o algoritmo pede ao utilizador, olha, digite lá a sua data de nascimento e eu consigo saber qual é que é a sua idade. Por exemplo, isso é um excelente algoritmo para esta questão, que é, nós vamos considerar este algoritmo de cálculo da idade de uma pessoa. Nós vamos ter uma instrução de entrada para ler um valor. Eu preciso de saber qual é que é a data de nascimento daquela pessoa. Vou fazer depois uma instrução de atribuição ou processamento interno. Porquê? Vou dizer assim, a idade desta pessoa vai ser o seguinte, vai ser em anos, resultado em anos, da data de hoje, menos a data de nascimento da pessoa. E temos qual é que é a sua idade em anos, não é? Portanto, é um processamento que eu faço internamente. Eu não peço essa informação a quem está a utilizar o algoritmo. Eu faço esses determinados cálculos. Agora, eu já calculei isto. Tem que ter forma de mostrar ao utilizador, ou quem está a utilizar aquele algoritmo, o resultado. Então é aí que entram as nossas instruções de saída ou output de dados. Exemplo, escrever quadrado. No exemplo que eu tenho aqui, a ler um valor, o quadrado vai ser o valor ao quadrado e escrevemos no final o quadrado. No exemplo que eu estava também a usar da data de nascimento, eu leio a data de nascimento, faço o cálculo entre a data de hoje menos a data de nascimento em anos e digo ao utilizador, você tem X anos, com base no processamento que eu fiz. É um algoritmo completo, lê, processa e devolve resultados ao utilizador. Ok? Portanto, estas são as nossas instruções elementares e que nós podemos ter algoritmos que sejam complexos o suficiente para ter múltiplas leituras de dados, múltiplos processamentos e múltiplas outputs. Não é? Embora, quando se fala aqui num output, normalmente está associado mesmo ao fim do algoritmo, ou seja, à resolução do problema, mas
Eu posso estar ali num algoritmo em que eu faço um output a dizer diga-me qualquer coisa e recebo esse input do utilizador e depois faço outra vez um output a dizer diga-me outra coisa e o utilizador faz essa introdução desses dados e depois faço um processamento e mostro alguma coisa no fim. Vamos ver exemplos de algoritmos desse género um bocadito mais à frente. Tá bem? E agora vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui para o capítulo 8, mas antes disso vamos fazer a nossa pausa, tá bem? Já são aqui perto das 6, fazemos a nossa pausa e depois vamos olhar aqui para as diferenças entre algoritmo e programa, que a esta altura vocês já têm mais ou menos uma noção de quais são as diferenças em virtude do que estávamos a falar há pouco, mas vamos ver isto um bocadito mais a fundo e mais formalizado. Okay? Pergunto até aqui, relativamente às instruções elementares, o que é algoritmia, etc. Alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar? Referente a instruções elementares, é o input de dados, depois processa e depois tem a saída. É a mesma coisa que a gente tinha falado antes, né? Exatamente, isso mesmo. É isso mesmo. Foi. Mais dúvidas, mais questões? Acho que não. Não? Ok. Ora, aqui nesta nossa segunda parte, vamos olhar para as diferenças entre um algoritmo e um programa e explorar aqui um pouco este conceito. Pronto. Ora, algoritmo versus programa e temos duas fases essenciais. Primeira fase, fase de concepção e a segunda fase, fase de implementação. Quando é que uma coisa se traduz na outra? Portanto, na fase de concepção é quando nós pensamos efetivamente no algoritmo que vamos utilizar para resolver determinado problema. Mas, lá está, é tudo de forma abstrata, não há uma implementação, pode estar pensada ou implícita ou algo do género, mas não tem que ser necessariamente assim. Portanto, nós vamos pensar qual é que é a melhor solução para determinado problema, para resolvermos determinada questão. Ao passo que, quando nós estamos na fase de implementação, já estamos a lidar efetivamente com um programa. Portanto, algoritmo, sequência finita e ordenada de ações que conduzem à solução de um problema, portanto, é a resolução do problema de forma conceptual. No caso do programa, já estamos a falar de um conjunto de instruções destinadas a serem processadas num sistema informático para realizar alguma tarefa. Portanto, imaginem que nós fazemos aqui uma aplicação qualquer em que vocês ficam encarregues de arranjar um algoritmo e eu fico encarregue de o implementar. Portanto, o que é que vai acontecer? Vocês vão analisar o problema, vão chegar a uma solução e vão me dizer, ora, para resolvermos este problema, vamos aplicar este algoritmo em questão e pronto, e aplicamos esse algoritmo. O que é que vai acontecer na fase de implementação? Eu vou olhar para o algoritmo que vocês desenvolveram e vou implementar esse algoritmo que vocês desenvolveram e, neste caso, já destinado a ser processado num sistema informático. Portanto, eu já vou produzir linhas de código para este efeito, já vou criar um programa que resolva, ou seja, que resolva o problema que vocês estão a tentar resolver na fase de concepção do algoritmo. Portanto, aqui é tudo uma questão conceptual, aqui já é concreto, já existe efetivamente um programa materializado, se assim pudermos chamar, para resolver esta questão. Bem? Pronto, isto foi algo que nós já tínhamos visto assim por alto
há uns minutos, mas assim fica formalizado esta diferença. Pergunto, alguma dúvida, alguma questão? Ou queiram perguntar? Eu tenho. Força. Pode dizer então que um programa é um conjunto de algoritmos? Um programa pode ter a implementação de vários algoritmos, sim. Ok. Ou seja, é passarmos da teoria à prática, digamos assim. E às vezes o nosso programa pode ter que fazer a implementação de vários algoritmos se o nosso programa estiver a tentar resolver problemas diferentes, ou se o problema que nós estamos a tentar resolver funciona da seguinte forma, que é, eu tenho um problema e tenho que aplicar um algoritmo. Esse algoritmo vai traduzir-se numa saída de dados, e eu tenho que pegar naquela saída de dados e aplicar um outro algoritmo ainda para chegar ao final do meu problema, não é? Portanto, eu tenho que aplicar 2 algoritmos para chegar ao resultado final. Portanto, um programa pode ser, sim, a implementação de vários algoritmos. Mais dúvidas, mais questões? Para já nada? Então, vamos passar aqui para a representação de algoritmos, ok? Porque isto de nós elaborarmos um esquema sobre... E quando eu digo um esquema já estou aqui a enviesar a resposta, mas eu posso desenvolver um algoritmo e eu, para comunicar esse algoritmo a alguém, eu tenho que utilizar aqui alguma notação que seja possível expressar a minha ideia a alguém, não é? Por exemplo, aqui relacionadamente com a linguagem natural, nós podemos pegar num algoritmo e explicarmos como é que vamos fazer a aplicação, ou no que é que consiste, em que passos é que consiste aquele algoritmo. E utilizamos a nossa linguagem natural, como fizemos ontem e hoje com o pastor e com a divisão da água, ou seja, vocês estavam a explicar como é que resolviam aquele problema e estavam a utilizar linguagem natural. Pego na cabra e levo para o outro lado, volto, etc, etc. Portanto, todos nós percebíamos o que é que estava a acontecer, mas estávamos a utilizar aqui uma linguagem natural como veículo para transmitirmos esses pensamentos. Nem sempre essa linguagem natural é a mais indicada para nós comunicarmos algumas ideias, sobretudo quando começa a ter algum grau de complexidade. Portanto, o que se costuma dizer é que esta comunicação, sobretudo se for oral, é de pouca largura de banda, não é? Ou seja, é difícil nós transmitirmos muita informação dessa forma sem outro tipo de suporte. Mas pronto, é uma forma que nós temos de representar um algoritmo, como acontece nas receitas. Vocês têm lá o algoritmo espelhado e pronto, tem lá os passos todos, aquilo que vocês precisam, a nível de ingredientes, depois quais são os passos que vocês têm que executar, por que ordem, em quanto tempo, enfim, aquelas coisas todas, e no final produz-se um prato de comida. Não é? Pronto, é uma forma que nós temos. Outra forma que nós temos e que nós vamos trabalhar nesta UFCD com mais enfoque são estes fluxogramas. No que é que consiste estes fluxogramas? É uma representação gráfica de um algoritmo que não vai estar, de certa forma, colado à linguagem natural. Portanto, vamos utilizar aqui uma notação que é muito mais simples vocês pegarem naquela representação gráfica e entregarem a alguém e essa pessoa perceber qual é que é o algoritmo, do que estarmos a tentar descrever esse algoritmo em linguagem natural. Mas como nós ainda estamos numa fase embrionária da UFCD, vamos naturalmente aplicar esta primeira forma de representação para resolver os próximos exercícios que temos aqui à frente, não é? Porque ainda não falámos sobre os fluxogramas, vamos falar aqui depois no final.
Outra representação que nós temos é a pseudolinguagem e acaba por ser quase um híbrido entre a linguagem natural e a linguagem de programação. Isto porquê? Porque às vezes é mais fácil nós explicarmos um determinado conceito utilizando referência a uma funcionalidade de uma linguagem de programação do que propriamente nós utilizarmos a nossa linguagem. Ou seja, é mais fácil alguém que tenha alguma noção de programação explicar como é que vai fazer um incremento através de notação em linguagem de programação do que em linguagem natural. Em linguagem natural, nós vamos ver esta questão dos incrementos e decrementos, etc., mais à frente, mas em linguagem natural eu tenho que chegar e dizer, olha, vais pegar no valor que lá está e vais somar uma unidade àquele valor e vais considerar esse valor. Eu em linguagem de programação vou dizer I++. E quem olhar para o I++ sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar, sabe que é um incremento, sabe que é um pós-incremento, não há ali grande variação. Mas em linguagem natural, eu para espelhar este conceito, tenho que usar mais palavras. Quanto mais palavras eu uso, às vezes mais difícil torna-se entender o conceito. Pode também introduzir a possibilidade de múltiplas interpretações ou de interpretações ligeiramente diferentes. Lembrem-se, isto, um algoritmo é uma representação ordenada, sem desvios. Não há múltiplas interpretações. A coisa tem que funcionar daquela forma e daquela forma apenas. Não pode haver ambiguidade, não pode haver nenhum desvio. As coisas têm que ser taxativas e deterministas, não é? Portanto, a coisa tem que ser executada daquela forma, com aqueles passos, sem nenhum tipo de imprevisto ou de ajuste a meio, conforme a coisa vai andando, não é? Portanto, não pode haver ali ambiguidade nesse sentido. E a linguagem natural, em virtude de ser tendencialmente ambígua, ou poder introduzir essa possibilidade. Reparem, pensem na profissão de advogado ou de juiz ou o que seja. Vocês têm uma série de regras que compõem a lei de um determinado país. Imaginem aqui as leis portuguesas. Aquilo está escrito de uma forma que deve ser feito ou deve transmitir aquele conceito de uma forma menos ambígua possível, e mesmo assim nós temos advogados que olham para aquilo e interpretam a coisa de uma forma e outros que interpretam aquilo de uma forma não é completamente diferente, mas pode haver ali algum desvio. A mesma coisa com os julgamentos, e depois as circunstâncias à volta podem pender para um lado ou para o outro conforme os factos. Ou seja, a linguagem natural tem esta particularidade de introduzir alguma ambiguidade. A linguagem de programação é aquilo e acabou. É um pós-incremento, e o pós-incremento não tem como funcionar de outra forma. Portanto, ajuda nesses casos de ambiguidade, ou evitar esses casos de ambiguidade. Pronto. Isto então são essencialmente as três formas de representação de algoritmos que nós vamos considerar. Mais uma vez, nesta primeira fase da UFCD vamos aplicar muito a linguagem natural para vocês espelharem os conceitos, até porque estamos a falar de algoritmos relativamente simples e que podem ser perfeitamente expressos em linguagem natural. E vocês também acabam por ter a vantagem de, como vão espelhar em linguagem natural, vocês já vão estar, ou devem estar, ou se não estiverem nos primeiros exercícios mais à frente, vão estar com certeza, já vão estar mais conscientes sobre aquilo que possa ser uma ambiguidade, e então vão tentar ser o mais taxativos, o mais descritivos sobre aquela tarefa possível. Portanto, ajuda-vos também a toldar um pouco o pensamento nessa perspectiva. Tá bem? Pergunta, dúvidas, questões? Algo queiram perguntar? Não? Então, vamos passar para exercícios. E os exercícios funcionarão como até aqui. Portanto, vocês vão escrever
a vossa solução não tem XT, colocam aí a mão no ar e depois vemos então as múltiplas soluções. Mas para isso precisam de um exercício para fazer. E o exercício para fazer é este primeiro. Portanto, escovar os dentes. Qual é o nosso objetivo? Elaborar um algoritmo que descreva como lavar os dentes. Okay? Portanto, o que é que eu preciso? Preciso que vocês elaborem ali um conjunto de instruções, um conjunto de passos que são necessários para lavar os dentes. Portanto, vão pegar numa escova, vão colocar a pasta, enfim. Não vou adiantar aqui mais, vocês vão lá chegar seguramente. Expresso em linguagem natural, em um TXT, dou-vos aqui uns minutinhos para vocês pensarem um bocadinho sobre a tarefa, fazerem e depois corrigimos. Pergunto, dúvidas, questões? Toda a gente percebeu? Sim. Sim? Então pronto, vamos dar aqui 5 minutos para vocês fazerem este exercício, está bem? Mais uma vez, da praxe, coloquem a mão no ar quando terminarem e depois corrigimos este exercício, está bem? Ora, vamos então corrigir o exercício. Vejo que já temos aqui uma série de mãos no ar, 7 mãos no ar. Quem quer dar então a sua solução para este problema? Lavar os dentes. Eu fiz em 7 passos. Ok. Aqui, se vocês fizerem mais passos ou menos passos, o que eu quero dizer é que às vezes nós aqui vamos fazer mais passos porque estamos a ser mais detalhados e as outras pessoas vão fazer com menos passos porque estão a incluir mais ações dentro de um passo só, ok? Portanto, não é tão linear. Mas era só uma nota. Força. Pois eu percebi isso. Por exemplo, quanto mais coisas nós fazemos nos passos, mais aumenta. Eu Exato. coloquei primeiro, pegue a escova de dente e coloquei em texto, não coloquei em nada de fluxograma nem nada, foi só... Certo. Ok. Primeiro, pega a escova de dente. O segundo, aplique a pasta na escova de dente. Terceiro, leve a escova de dente até a boca. Quarto, escove os dentes horizontal. 5, escove os dentes circularmente. Sexto, leve a água até a boca. Sétimo, enxague a boca. Ok. Parece-me bastante eficaz na lavagem dos dentes. Portanto, também é uma opção. Mais opções. Sr. Fernando, Diz. eu fico com uma dúvida, mais uma questão dos algoritmos, por causa de fazer este exercício. Na questão de se um passo ou um algoritmo pode ter mais do que uma função, e a questão de também depois repetirmos o mesmo algoritmo, ou seja, por exemplo, usar a água 2 vezes, depois não torna-se um bocado redundante. Por exemplo, não sei. Eu percebi isso, eu percebi que, por exemplo, na escovação eu botei 2 tipos de escovação e poderia ser tudo num passo só para definir o algoritmo. É isso. Poder pode, era o que eu estava a dizer há pouco. Poder pode. Porque nós estamos aqui a lidar com atividades que, do ponto de vista de execução, são simples, mas que têm muitos passos pequenos diferentes. Portanto, se vocês me disserem, ok, eu vou escovar os dentes na horizontal e circularmente, se vocês colocarem isso num passo só, eu vou considerar correto na mesma, porque eu não estou à espera que vocês me digam, ok, vamos fazer agora horizontalmente e a seguir vamos fazer circularmente. Ou seja, estão a decompor um passo, que é a própria escovagem, em múltiplos passos. Portanto, obviamente que do ponto de vista de resolução do problema, isto vai dar a mesma coisa. Mas, obviamente, quando vocês decompõem os passos, o algoritmo está expresso de uma forma mais clara e o mais decomposta possível. Quando nós estivermos a trabalhar com outro tipo de exercícios e que já são assim, coisas mais concretas e que já vão
ou seja, invocar ali alocações em memória e tudo mais, estas pequenas ambiguidades vão desaparecer, está bem? Daí eu estar a dizer que nestes tipos de exercícios, números de passos não são necessariamente indicativos de uma melhor solução ou de uma pior solução. Apenas são, ok, estou a pegar num problema e a decompor isto em X passos para conseguir resolver o problema. Tá bem? Agora, aquela questão de reutilizarmos alguns passos. É assim, nós podemos ter que reutilizar alguns passos, porque eu preciso de água no início para... Eu preciso de água no início para molhar a escova e a pasta e tudo mais, e preciso de água no fim para enxaguar. Ou seja, estamos a levar a água à boca 2 vezes, mas são em 2 momentos diferentes e com 2 propósitos diferentes. Portanto, não vou dizer que é um passo redundante. Ok? Obrigado. Nada. Pergunto, mais soluções aqui para este problema? Fiz. Então, Nós ouvimos-te muito mal, Tiago. Tiago, Tomás, desculpa. isto tem que ir da microfone está. Acho que agora estava-te a ouvir bem. Agora está abaixo? Sim. Tá. Eu fiz de uma forma com passos dentro de um passo. Ok. E então? O primeiro passo foi pegar na escova de dentes. O segundo, abrir a torneira, molhar a escova. Depois foi fechar a torneira. Quarto passo, quinto passo era pegar na escova de dentes e colocar na pasta. Pegar na pasta de dentes e colocar na escova. Certo. O sexto passo era escovar os dentes e depois tinha 6.1 que era escovar a parte de cima, a parte de fora dos dentes de cima. O 7.2 que era escovar a parte de fora dos dentes de baixo. O 7.3 que era a parte de dentro dos dentes de cima. 7.4 que era escovar a parte dentro dos dentes de baixo. E o 7.5 que era escovar as superfícies de mastigar, que é lá atrás, os dentes de trás em cima e embaixo. Depois era o passo 8, abrir a torneira e bocejar com água. O passo 9 é cuspir água. E o passo 10 era repetir o bochecho se necessário até tirar a pasta. E o passo 12, fechar a torneira. Ok. Deves fechar a torneira antes disso tudo para poupar água, mas isso é só praticamente uma parte, não é? Isso é uma parte. O que é que eu ia dizer? Sim, também, ou seja, é um algoritmo muito detalhado sobre a tarefa que estás a tentar desempenhar e lá está, corresponde perfeitamente àquilo que é necessário. Uma coisa importante que vocês também vão perceber, e a esta altura já é perceptível, quando nós entregamos o mesmo problema e uma coisa tão simples como lavar os dentes, nós temos aqui níveis de detalhe diferentes. Vou dizer que isto para já não é indicativo se é melhor ou pior, mas temos níveis de detalhe diferentes e vocês ainda vão chegar a uma outra altura em que 2 pessoas diferentes vão chegar à mesma solução, ou mesmo vão conseguir resolver o problema, mas através de passos ligeiramente diferentes. Portanto, vão existir abordagens feitas por uma pessoa e vão existir abordagens feitas por outra pessoa que resolvem o mesmo problema. Uns vão por um caminho, outros vão por outro caminho, o que quer dizer que um problema não tem necessariamente apenas uma solução, não tem apenas um algoritmo possível para resolver esse determinado problema. E quanto mais pessoas vocês tiverem envolvidas na resolução de um determinado problema, mais versões diferentes vocês vão ver. E quando começarmos a escrever linhas de código, ainda mais perceptível isto vai ser, porque eu vou pedir aos colegas para irem partilhando as suas soluções e vocês vão ver que as pessoas fizeram aquilo de uma forma
de uma forma, e depois outros fizeram de outra forma, e outros fizeram ainda de outra forma, e ambos resolvem o problema, mas uns dão mais espaço, outros menos espaço, outros fazem de uma forma ou com uma abordagem, outros fazem com outra abordagem. Portanto, quanto mais pessoas nós tivermos envolvidas, mais versões diferentes nós vamos ter para a mesma solução. Ok? Mais alguém quer partilhar aqui a sua solução para escovar os dentes? Eu posso partilhar. Força. Então, isso. Vou pegar na escova e na pasta de dentes. Eu coloquei isto por passos já agora. Sim, sim, claro. E depois colocar uma pequena quantidade de pasta na escova. Depois escovar os dentes por 2 a 3 minutos. Isso é opcional. Vai depender sobre a pessoa. Certo. Enxaguar a boca e a escova. Guardar a escova e fechar a pasta. Exatamente. Também corresponde aqui à expectativa de resolver este problema. Portanto, também é uma opção. Lá está, mais uma vez, com phrasing ligeiramente diferente, porque é o normal, mas todos estamos alinhados naquilo que são os passos, uns com mais detalhe, outros com menos detalhe, mas estamos alinhados para os passos. Pronto, então, vejo que vocês cumpriram o propósito deste exercício, não é? Conseguiram chegar aqui à parte de compor um problema em vários passos e organizar que passos são esses e depois mostrar como é que esses passos devem ser seguidos de forma a resolvermos o nosso problema, que é então escovar os dentes. Eu dou também aqui uma opção muito simples, que é então colocar a pasta na escova, escovar os dentes em movimentos circulares, enxaguar a boca com água e depois, no final, enxaguar a escova. Portanto, são aqui 4 passos para este problema. Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Formador, eu tenho aqui uma dúvida. Uma dúvida, pronto, uma opinião. Quanto mais, isto, podemos analisar isto como um código de alto nível e baixo nível. Ou seja, quanto mais instruções tivermos, mais baixo nível fica a solução do problema. Tal e qual, é justamente isso. Aliás, acho que isso é que tu acabaste de escrever, é uma excelente analogia e que permite explicar bastante bem aquilo que é o alto nível e baixo nível associado, por exemplo, às linguagens de programação. Tal como tu disseste bem, quanto mais detalhe nós tivermos nos passos, como houve aqui um colega que fez, detalhou 7.1, 7.2, 7.3, pronto, tínhamos ali uma série de, foi o Tomás, uma série de passos muito detalhados. Nós estamos a entrar no baixo nível, ou seja, estamos a detalhar ao mais ínfimo pormenor a resolução daquele problema. Portanto, a solução do Tomás é a solução em C, ok? Portanto, vai fazer mesmo as coisas todas passinho por passinho, tendo em conta todas as variáveis associadas àquela atividade. A minha solução já vai ser a solução em C Sharp, ok? Já tem aqui uma série de abstrações, como colocar a pasta na escova, não é? Ou seja, é uma atividade muito mais abstrata do que a analogia que vou fazer à solução do Tomás, que era, ok, tens que agarrar na escova, tens que abrir a pasta rodando aquilo e tens que apertar, ou seja, é a versão muito mais baixo nível para este algoritmo. Portanto, olha, excelente analogia. Obrigado. Tenho uma dúvida em Força. relação a isso que eu vou te comentar. Se a solução ela tá abstrata, ela está em poucos comandos, ok, vai rodar mais rápido, né? E vai ficar mais leve. É isso? Não necessariamente. O que é que acontece? Quando nós fazemos a implementação de um algoritmo, ou neste caso estamos aqui até a fazer uma concepção, quando nós fazemos aqui o colocar pasta na escova, esta atividade é abstrata.
Porquê é que é abstrata? Porque colocar pasta na escova não me diz que eu tenho que agarrar na escova, não me diz que eu tenho que agarrar na pasta, não me diz que eu tenho que rodar a tampa da pasta, que tenho que apertar, tenho que colocar as coisas uma perto da outra para sair a pasta para cima da escova. Não me diz nada disso. O que é que acontece quando nós utilizamos as abstrações? Alguém tem que definir qual é que é o comportamento expectável naquela abstração. E vocês vão ver isto depois na programação orientada a objetos com mais detalhe. Mas tem que haver um entendimento muito específico sobre aquilo que é colocar a pasta na escova. Portanto, alguém vai ter que se preocupar com a implementação em baixo nível de colocar a pasta na escova. Agora, isto funciona como um espectro, nós podemos ser o mais detalhados possível ou o mais abstrato possível. Há linguagens que não vão permitir esse nível de abstração. Se nós estivermos a tentar fazer isto em C, nós vamos precisar dos passos tal como o Tomás estava a indicar, mesmo ao mais ínfimo pormenor. Quando nós estamos a trabalhar em C#, se calhar podemos utilizar esta abstração, colocar pasta na escova. Mas temos que também ter cuidado quando estamos a abstrair demais. Porque quando estamos a abstrair demais, deixa de ser claro aquilo que acontece na prática. Porque uma coisa que tem sempre que ser garantido é qual é o comportamento expectável quando eu digo colocar pasta na escova. Se existe ambiguidade, o que quer que seja, relativamente a este passo, está demasiado abstrato e nós temos que descer um bocadinho o nível de abstração e passar a ser uma coisa mais de baixo nível. Porque eu posso ser abstrato o suficiente e dizer escovar os dentes. Pois, mas escovar os dentes é o quê? Escovar os dentes é colocar a pasta na escova, é fazer isto, é fazer isto, é fazer aquilo. Portanto, estou a utilizar um nível de abstração menor do que escovar os dentes. Mas às vezes eu preciso de abstrair ainda menos, não é? E sermos mais declarativos com aquilo que precisamos. Tá bem? E tem linguagens que precisam de mais do detalhe, como a C. Exatamente. Ok. Do detalhe de cada coisa. Mas, mesmo assim, ela roda um algoritmo muito pesado e isso ela fica... Não, aliás, essa é a pergunta que eu não te respondi e que devia ter respondido, que é, quando nós utilizamos abstrações, em virtude de estarmos a utilizar uma versão de implementação, nós podemos ter uma solução menos otimizada. Okay? Depende muito da abstração. Eu posso-vos dar exemplos, ou podemos falar aqui conceptualmente de exemplos em C++, em que nós estamos a utilizar a abstração em C++ e é mais rápido do que nós fazermos o equivalente em C. Mas na maioria dos casos, se nós tivermos uma abstração já criada por nós, às vezes é mais rápido nós irmos ao ínfimo detalhe, porque dentro desta abstração não só nós não temos controle sobre o que aqui se está a passar, e esta abstração pode estar a ter em conta situações limite, condições limite, que nós nem nunca nos vamos preocupar, não é? Mas que atrasam a execução. Exemplo, se eu apertar a pasta com demasiada força, vai sair pasta a mais. Este colocar pasta na escova, não é? Vai ter em conta que eu devo pressionar a pasta com uma determinada força. E se eu estiver a pressionar demais, a tarefa não era executada. Não é? Ou seja, tenho que ter aqui o cuidado de, será que eu estou a apertar com demasiada força? O que é que vai acontecer? O que é que não vai acontecer? Se tivéssemos que falar em C, o C vai apertar a pasta aquilo que eu disser. Se for com 200 kg, é com 200 kg que aquilo vai apertar. Portanto, aqui as abstrações têm essa particularidade de nos permitir fazer algumas verificações e alguns sanity checks, digamos assim, sobre aquilo que estamos a fazer. E, em consequência, isso, como são verificações adicionais, tem um custo de processamento e é um bocadinho mais lento. Mas depende muito de caso para caso. Okay. Obrigada. Nada. Mais dúvidas, mais questões?
Não? Acho que não. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui mais um exercício destes assim rápidos, antes de fazermos a nossa pausa. Pronto. E então, qual é que é o objetivo deste exercício? Trocar uma lâmpada. Portanto, quero o seguinte: elaborar um algoritmo que descreva como é que nós trocamos uma lâmpada. Ok? Tal como fizemos no exercício anterior, arranjar 3 ou 4 frases, ou 5 ou 6, o que tiver que ser, mas com mais detalhe, mais alto nível, mais baixo nível, utilizando ali a analogia que o Gonçalo introduziu e bem. Portanto, como é que nós vamos resolver este problema, não é? Eu vou só baixar aqui as vossas mãos e... vocês, entretanto, já estão também a baixar aí a mão. E vamos dar aqui uns 5 minutos e depois fazemos a respectiva correção e fazemos a nossa pausa também. Ora, vejo que já temos aqui então também bastantes mãos no ar. Vamos fazer já a correção então deste exercício. Então, quem quer partilhar a sua solução para como trocar uma lâmpada? Eu posso Eu posso dar partilhar. a minha. Oi? Pode ir. Obrigado. Um dos dois. Eu meti a primeiro desligar a luz, o segundo tirar a lâmpada, o terceiro buscar uma lâmpada e o quarto meter a lâmpada nova. Pronto. Ok. É uma solução. David, ias também mostrar a tua solução? É parecido. Eu diz desligar a luz, pegar o escadote, subir o escadote, desencaixar a lâmpada, colocar a lâmpada nova. Ok. Exatamente. Também é uma solução válida para este problema. Restantes colegas, chegaram mais ou menos aqui a esta solução? Alguém fez um bocadinho mais de detalhe, outros menos de detalhe? Como é que fizeram? Eu coloquei pegar a escada, no caso escadote, subo, tiro a lâmpada antiga, coloco a nova lâmpada e guardo a escada. Ok, também. Embora aqui, os vossos colegas tenham colocado aqui um pormenor importante que é desligar a luz. Isso também, uma questão de segurança é importante. Mas isto é uma à parte. Mais soluções? Eu fui ainda mais longe, então. Porque eu disse que ia comprar a lâmpada, por mais que Ui, pois, assim realmente ainda é mais detalhado, não é? Embora isso depois caímos ali no outro. Mas já agora diz o resto da solução. então eu disse comprar a lâmpada nova, desligar a luz, pegar o escadote, colocá-lo no local da substituição da lâmpada, subir o escadote, retirar a lâmpada antiga, colocar a nova, descer do escadote e depois acender a luz e experimentar se dava. Ok. O que é que eu ia dizer? Às vezes temos de ter cuidado com esses passos, porque se seguirmos esse algoritmo sempre à risca, mesmo que eu tenha uma lâmpada em casa para trocar, eu tenho que ir comprar uma nova. Mas lá está, mais uma vez é uma parte, não tem a ver com a eficácia do algoritmo ou não. Mas também resolve aqui o nosso problema. Pronto. Então, vejo que as soluções são mais ou menos uniformes, resolvem também aqui a nossa questão e eu dou uma solução parecida. Que é escolher uma lâmpada de igual potência para substituir, posicionar uma escada por baixo da lâmpada, subir a escada até ser possível alcançar a lâmpada, girar a lâmpada no sentido contrário ao relógio até ela se soltar, posicionar a nova lâmpada no casquilho, girar a lâmpada no sentido do relógio até ficar firme, descer da escada. Okay? Portanto, é assim uma solução um bocadinho mais detalhada do que dei no exercício anterior, mas é muito parecido àquilo que vocês foram dizendo. Bem,
Ora, então, posto isto, também já são aqui 7:02, vamos fazer a nossa segunda pausa e já voltamos para continuar aqui com a matéria de hoje. Vamos agora para o nosso 9º capítulo aqui do nosso PowerPoint, que é então o método de construção de algoritmos. E então, o que é que é importante relativamente aqui ao método de construção de algoritmos? Estes conceitos vocês já os colocaram em prática, pode não ter sido de forma consciente, mas acabaram por colocar isto em prática porque na prática aquilo que vocês fizeram foi a construção de um algoritmo também e colocaram isto em andamento, não é? Agora vamos perceber como é que nós devemos formalizar isto e como é que é este método de construção de algoritmos, por que passos é que é composto. Portanto, vamos começar por aqui, no importante, depois passamos aqui para este lado. Portanto, o que é importante quando nós vamos criar um algoritmo e antes de criarmos um algoritmo? Abordar o máximo de detalhes num algoritmo e pensar como será interpretado o que foi escrito. Okay? Quando eu digo abordar o máximo de detalhes, é com perspectiva daquilo que falámos há pouco, quando estamos a fazer algo de muito alto nível ou de um nível mais baixo, digamos assim. Portanto, não devem deixar passos importantes de fora, não devem subentender passos que podem não estar subentendidos ou que sejam de um entendimento geral a qualquer pessoa que vá ler aquele algoritmo e devemos ter ali alguma preocupação com o nível de detalhe. Outra coisa importante é pensar como será interpretado o que foi escrito, justamente pelas razões que eu dei na segunda parte da aula. Nós, quando expressamos alguma coisa em linguagem natural, temos a possibilidade de quem está a ler aquilo não interpretar da forma como nós esperamos que seja interpretado e, em virtude disso acontecer, pode traduzir-se ali numa compreensão diferente dos passos que compõem aquele algoritmo e isso, tal como eu disse há pouco, tem de ser feito sem desvios e não pode surgir múltiplas interpretações para o mesmo algoritmo. Isto tem que ser determinista e tem que ser taxativo. Depois, o que é importante como primeiro passo? Ler atentamente o enunciado. Porquê? É justamente o enunciado do exercício que fornece o encaminhamento necessário à resolução do problema, que se torna, portanto, dependente a sua completa compreensão. E isto é válido para quase tudo o que é resolução de problemas. Mais uma vez digo, a criação de um algoritmo visa a resolução de um problema, portanto nós estamos sempre a resolver problemas, mesmo quando criamos um programa e estamos a aplicar ou a implementar um algoritmo, é sempre com vista na resolução de um problema. E nós só conseguimos resolver problemas quando os compreendemos bem, de uma ponta a outra. E isto é válido na criação destes algoritmos, como em tudo na nossa vida. Nós só conseguimos resolver os problemas que realmente compreendemos bem e arranjamos solução para esses mesmos problemas, porque compreendemos bem esses mesmos problemas e conseguimos sintetizar ali uma solução eficaz para o efeito. Portanto, é muito importante, quando estamos a resolver estes exercícios, perceber tudo o que o enunciado diz, todos os detalhes que são dados no enunciado, porque se nós não percebermos bem o problema, dificilmente vamos conseguir chegar a uma solução. Ou podemos chegar, mas é um bocado mais por acaso do que algo mais direcionado, vocacionado e com mais certezas, não é? Acaba por não ser um acaso. Então, a seguir, devemos retirar do enunciado a relação das entradas e saídas dos dados. Isto é também muito importante. Porquê? Eu tenho que perceber quais são as entradas de dados no meu algoritmo e que entradas é que eu preciso, não é? Eu tenho que perceber o que é que eu preciso devolver, ou seja, quais são estas saídas de dados,
que é que eu preciso devolver ao utilizador e o que é que eu tenho que fazer nos entretantos de modo a transformar as entradas determinadas nas saídas específicas. Portanto, eu tenho que pensar o que é que eu preciso de receber, como é que eu posso tratar essa informação de modo a que consiga transformar essas entradas nas saídas que são esperadas. Não é? Mais uma vez, aquele exemplo que demos logo no início com o cálculo da data de nascimento. Eu preciso de uma data de nascimento, não, da idade. Eu preciso de uma data de nascimento para poder chegar à idade da pessoa através de um processamento que é a subtração dessa data de nascimento à data de hoje em anos. E assim eu tenho a idade daquela pessoa. Ok? Portanto, é muito importante que isto aconteça. Depois, estruturação. Determinar qual a sequência de ações que é capaz de transformar um conjunto definido de dados nas informações de resultado. Portanto, eu tenho que não só estruturar o meu pensamento, como depois também tenho que estruturar o meu algoritmo, de modo a que não existam múltiplas interpretações, seja algo determinista e também que seja algo eficaz para a resolução do meu problema. Eu não posso estruturar um algoritmo em que eu vou fazer um bolo e o primeiro passo é meter o bolo no forno, porque eu ainda não tenho massa, não tenho nada disso para fazer essa parte. Ou eu não posso colocar a massa na forma e depois untar a forma a seguir, né? Porque já lá está a massa. Esse tipo de coisas. Portanto, temos que estruturar o nosso pensamento e estruturar as ações de forma a que a coisa faça sentido e que no final de contas eu consiga pegar em uma série de entradas e produzir uma série de saídas que são expectáveis. Ok? Dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Não. Nada? Não. Ok. Pronto. Então, este é o nosso método de construção de algoritmos. Agora, vamos fazer aqui não é um exercício, é apenas um exercício em conjunto, aquilo que é a aplicação deste método de construção de algoritmos. Qual é então o nosso objetivo? Elaborar um algoritmo que some dois números e mostre o resultado. Portanto, eu tenho que elaborar um algoritmo que, independentemente de tudo, dá-me sempre a soma de dois números. Ok? E então, como é que nós fazemos isto? Criamos então o algoritmo de soma. E, essencialmente, a calculadora que vocês utilizam no telemóvel, ou que seja, aplica este algoritmo. Até aplica com mais números, mas se for com apenas 2, vai aplicar exatamente este mecanismo. Vocês pedem dois números ao utilizador, que é aquilo que a calculadora faz, pede dois números, é a nossa entrada de dados, soma os dois números, é o nosso processamento, e mostra o resultado, que é a saída. Portanto, estes dois números podem ser quaisquer números. Pode ser o 2, o 3, o 5, o 7, com o 3, o 7, o 8, o que tiver que ser. Somar os dois números, soma também o que tiver que somar. Não é? Portanto, soma esses dois números e vai dar um resultado. Agora, também há uma parte importante, que é eu mostrar o resultado ao utilizador, através desta saída de dados. Porque esta é a forma que nós temos de mostrar ao utilizador que o problema está resolvido. Portanto, o utilizador precisa de uma soma, eu peço-lhe os números que ele quer somar e digo, olha, aquilo que tu precisas é isto e o resultado é este. Pronto, é a forma que eu tenho de comunicar com o utilizador. Agora, vocês já estão aqui a ver que estamos a pedir dois números, não é? E este conceito de pedir dois números é um tanto ou quanto complexo, não é? Ou pode ser aqui um tanto ou quanto complexo. Vamos trabalhar um bocadinho mais esta questão já de seguida. Mas, a nível do algoritmo de soma, perceberam este conceito? Pedir dois números, somar os números, mostrar o resultado, certo?
Até aqui não há dúvidas. Ok. Então, o que é importante? Onde é que nós guardamos os números que nos disseram? Porque eu disse assim, pá, pede 2 números ao utilizador. E onde é que esses números são guardados? Não é? Porque eu, para saber qual é que é o resultado, eu tenho que saber com que números é que eu estou a trabalhar. E eu tenho que guardar essa informação em algum lado. E o que é que nós fazemos? Onde é que guardamos os números? Memorizamos. Portanto, nós vamos começar a tratar aqui de uma coisa que é a alocação em memória. Portanto, nós já vamos explorar aqui um bocadinho deste conceito. Imaginem este algoritmo de soma, e quem está a fazer a execução não é um computador, sou eu. Vocês querem saber a soma de 2 números e eu faço a execução do algoritmo. Portanto, eu pergunto a um de vocês, diz-me 2 números. E vocês dizem-me o 3 e o 8. Ok. Qual é que é a soma entre o 3 e o 8? Eu tenho que memorizar, primeiro que tudo, quais são os números que vocês me deram. Eu tenho que me lembrar que os números que vocês me deram são o 3 e o 8. Por caso contrário, se eu não memorizar, eu não vou conseguir fazer essa soma, não é? Não está gravado em lado nenhum na minha cabeça quais são os números, então eu não vou conseguir responder a isso. Então eu tenho que memorizar. Portanto, e os algoritmos vão ter esta particularidade, depois a sua própria implementação também vai ter essa particularidade. Memorizar a informação que nos é fornecida. Está bem? E agora vamos entrar no outro capítulo que é a diferença e explicarmos aqui um bocadinho sobre o conceito de memória e computação. O que é memória e o que é computação. Está bem? Ora, memória. O computador tem a possibilidade de memorizar valores através de vários meios. E temos aqui 2 tipos de memória. Temos a memória principal, que é a RAM e a ROM. A memória RAM é uma memória temporária, é uma memória efêmera. Portanto, sempre vocês desligam o vosso computador, a RAM fica sem nenhum valor associado. Não é? Portanto, deixa de lá estar algum valor. Aliás, essa é uma das razões pelo qual, quando nós temos algum problema no nosso computador, nós desligamos e voltamos a ligar. Porquê? Porque muitas das vezes o comportamento inesperado num sistema operativo, ou num programa, ou no que seja, está relacionado com alguma corrupção de dados que possam existir aqui nestes chips. Não é? Portanto, o state em memória está corrompido, não tem os valores que deviam lá estar, porque existe um bug qualquer na aplicação que corrompeu ali algum dado e depois toda a execução do programa dali para a frente acaba por ser comprometido devido a um erro de dados em memória. O que é que nós fazemos? Desligamos e voltamos a ligar. Porquê? Porque toda a memória que lá está vai toda a vida e nós vamos fazer novas alocações. E fazemos as novas alocações e as novas inicializações. Vamos ver um bocadinho mais à frente o que é isso. Vamos fazer essas coisas todas e a memória fica com o state que é suposto ter. Portanto, já não estão os valores em memória corrompidos com algum bug que a aplicação possa ter. Portanto, volta a ter o comportamento que é expectável. Portanto, uma das grandes dificuldades na programação, sobretudo quando estamos a tratar de linguagens de baixo nível, é justamente a gestão da informação que fica nesta RAM, na memória, não é? Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que estamos a escrever em memória e preservar a consistência desses dados em memória, de modo a evitar comportamentos que sejam imprevisíveis e, em alguns casos, até podem ser catastróficos. Não é? Portanto, essa é a parte mais tricky, digamos assim, de lidarmos com linguagens de baixo nível, é justamente esta gestão de RAM. Tá bem? Ou memória no seu geral, não necessariamente RAM, mas memória no seu geral.
A ROM já é uma memória permanente, portanto, sobrevive a um shutdown de um sistema e quando volta tem lá a informação na mesma. Nomeadamente, por exemplo, o chip que vocês têm para a BIOS e essas coisas. Aquelas instruções iniciais. A BIOS é o Basic Input Output System. Ou seja, quando vocês arrancam com o vosso computador, aquilo também lá está, tem um algoritmo e tem que arrancar de uma certa forma e tem que executar certos e determinados passos e tudo isso está numa BIOS que sabe o que é que vai ter que arrancar primeiro, o que é que arrancar a seguir e com que ordens e depois devolve o ONS da computação para o sistema operativo e não à BIOS. Mas pronto, é ali o primeiro algoritmo que vocês encontram. Depois temos também outro tipo de memória que é armazenamento secundário ou em massa, nomeadamente os discos rígidos e os solid state drives. Ou seja, disco rígido. Lá está, isto é sempre permanente, não é? A menos que se avarie, mas é sempre memória permanente. Os discos rígidos são onde vocês guardam os vossos ficheiros, onde vocês instalam o vosso sistema operativo, enfim. E tem lá um discozinho dentro que roda e guarda essa informação. O Solid State Drive tem exatamente o mesmo propósito do disco rígido, é armazenamento em massa, onde vocês instalam as coisas, mas em virtude de não ter partes móveis no seu interior e trabalha com chips, a sua velocidade de acesso e escrita de dados é largamente superior ao disco rígido, não é? Portanto, nós vemos os discos rígidos sobretudo naquilo que se chamam boot drives, ou seja, em discos que servem para arrancar e trabalhar com o sistema operativo. Já vemos cada vez mais em desuso utilizar o disco rígido, não é? Porque é uma coisa muito mais lenta e também tem ali um período de vida que pode ser um bocadito mais complicado. Para o SSD também tem os seus problemas. E então opta-se por utilizar um SSD. Portanto, uma das opções que vocês têm, se tiverem um computador que já esteja um bocadito mais lento e já seja um computador um bocado mais velho, uma das opções que vocês têm é, de facto, fazer um upgrade à RAM. Neste momento é economicamente complicado, mas porque não é impossível, obviamente, mas as RAMs estão demasiado caras, mas é um upgrade que pode ser feito e que era até relativamente barato até há bem pouco tempo. E outra coisa que vocês podem fazer é substituir um disco rígido por um SSD e vocês conseguem trazer um computador com 10 anos de volta à vida, e quando eu digo de volta à vida não é passo de caracol, é com alguma dinâmica se fizerem esse tipo de upgrades. Porque lá está, o que é que acontece? Na maior parte dos casos, quando a malta tinha pouca RAM e um disco rígido, quando esgotam a RAM, o sistema operativo continua a gravar coisas em memória. E onde é que vai gravar? Vai gravar no disco. Portanto, esta RAM já era de pouca capacidade. E depois estamos a gravar num meio de dados, não é? Um meio de memória que também é lento. Então, todo o sistema fica lento. E então, se nós eliminarmos esses fatores, ou seja, aumentarmos a nossa RAM de modo a que os programas possam escrever a informação que precisam na RAM e têm mais espaço possível, em virtude esta RAM tem um acesso muito... o CPU tem um acesso muito rápido a esta RAM. É muito mais rápido nós irmos buscar um valor à RAM do que irmos buscar um SSD ou um disco rígido. Mas ainda assim, pronto, para nós darmos ali algum conforto de espaço aos nossos programas e ao nosso sistema operativo, fazemos o upgrade da RAM porque é uma memória de rápido acesso, ok? Não é que RAM significa Rapid Access Memory, é Random Access, mas é um acesso mais rápido. Quando nós, então, temos o upgrade de um SSD para um disco rígido, todas as leituras são feitas de uma forma muito mais célere e, portanto, mesmo que nós façamos aqui o esgotamento da RAM, ao escrevermos em disco, estamos a escrever num Solid State Drive, que é muito mais rápido do que um disco rígido. Bem?
E estas são aqui as nossas opções de memória principal e secundária. Alguma dúvida, alguma questão? Ou queiram perguntar? Não. Não? Ok. Pronto. Adicionalmente, ainda sobre a memória, estes componentes têm a capacidade de armazenar valores que podem ser acedidos quando forem necessários. Portanto, é o conceito que eu estava aqui a indicar há pouco, de programas conseguirem gravar e aceder a valores que precisam para a sua utilização. Nomeadamente, aquele algoritmo teria de pegar teria de pegar naqueles dois valores, escrever em memória e depois, mais tarde, ir buscar essa informação, somar e etc. Uma coisa importante, a maioria pode ser reescrita várias vezes de modo a reutilizar este armazenamento para outros valores necessários. Portanto, a RAM vai sendo escrita e libertada, etc. Pronto, à medida que os programas estão em execução. Ou pelo menos é suposto isso acontecer, porque se não acontecer, se vocês não fizerem a libertação, o que vai acontecer é estão a encher a RAM com demasiados valores que depois não são reutilizados e a máquina onde estão a utilizar aquilo vai começar a ter problemas porque vai ter que começar a escrever ou num solid state drive ou num disco rígido porque a RAM está ocupada com outros valores e não deveria assim ser. Portanto, é aqui uma gestão de recursos. Em .NET nós não vamos nos preocupar necessariamente com a gestão manual de memória, ainda assim devemos nos preocupar com as alocações de memória que vamos fazer e utilizar a menor quantidade de memória possível sem sacrificar outro tipo de coisas. Pronto. Agora, computação, não é? O computador tem a capacidade de processar valores através do seu processador. Por isso é que se chama processador, porque processa coisas. Também chamado de CPU ou Unidade Central de Processamento. Portanto, é aqui neste chipzinho que todo o processamento associado ao vosso computador acontece. O CPU é vulgarmente chamado o cérebro do computador, responsável por interpretar, processar e executar instruções presentes nos programas. Portanto, lá está the brains of the operation, quem está ali encarregue de interpretar, processar e executar instruções. Tem um funcionamento mesmo interno extremamente mais complicado do que isto. Não vamos estar a detalhar a esse nível, não há essa necessidade para já, mas convém terem esta noção que existe uma grande diferença entre memória e aquilo que é computado. E vão existir casos, e é por isso que nós abordamos este tema, vão existir casos em que nós vamos ter que escolher se queremos dar primazia à utilização de memória e fazermos mais computações ou o contrário. Há momentos em que é mais fácil nós gravarmos alguma coisa em memória e depois acedermos. Há outros casos em que é melhor nós computarmos os valores do que guardá-los em memória desnecessariamente. E, tal como vos disse ontem, em tecnologia, nós temos sempre este trade-off entre uma abordagem e outra. Há momentos em que nós vamos decidir que é melhor fazermos a computação dos valores, ou temos de fazer a computação dos valores. Há outros momentos em que nós devemos decidir, ok, vamos utilizar em memória estes valores. Situações vão surgir e nós vamos identificar depois quais são as melhores abordagens nesse sentido. E vai depender muito do problema que vocês estão a tentar resolver. Ok? Depois, ainda em relação aqui ao CPU, estas instruções que vocês dão ao CPU são de vários tipos, nomeadamente operações aritméticas, como somar ou subtrair números, operações lógicas, como comparar valores ou tomar decisões, e outras tarefas do controle do sistema. Depois, para realizar estas funções, o CPU utiliza unidades especializadas como a ALU, que é a unidade aritmética e lógica, para cálculos,
e a unidade de controle que organiza a sequência das operações. Portanto, mesmo dentro do CPU as coisas estão divididas, não é? A ALU trata dessa parte aritmética e lógica e a unidade de controle toma mais ali, digamos que a função de gestão do que é que deve ser feito primeiro, o que é que deve ser feito a seguir, etc, etc. A ordem em que as coisas devem acontecer. Aqui em último parágrafo, graças ao CPU, o computador consegue transformar dados brutos em informações úteis, tornando possível executar programas, jogos, aplicações e tarefas do dia a dia. Bem, portanto, é esta a funcionalidade do CPU e é também aquela funcionalidade da memória. Okay? Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Manu, Diz. eu percebo que tem algumas, que o que acabaste de dizer que tem algumas vezes que vamos ter ali que pensar se a gente vai processar aquele código, aquele dado numa memória. Mas eu ainda não consegui chegar lá. Desculpa. É um pouco mais tá um pouco complexo aqui. Ok, para já ainda vamos... Ou seja, acho que não merece a pena estarmos a dar grandes exemplos. Eu posso dar-te aqui um exemplo ou dois, mas... aliás, para percebermos bem a diferença entre as duas coisas, se calhar eu dou-te já um exemplo. Eu tive um caso aqui há um tempo que era o seguinte... Eu trabalhava para uma empresa do setor imobiliário e aquilo lidava com montes de compras e vendas de casas e aquelas coisas, etc, etc. E chega um momento, no final do mês, que é necessário pagar comissões. E então nós temos que apurar esses valores. E às vezes nós precisamos de olhar para as comissões que foram pagas em meses anteriores ou anos anteriores para fazermos um balanço, se a pessoa está a evoluir, se não está a evoluir, se as vendas aumentaram, se diminuíram, etc. Isto já vai estar aqui ligado a uma componente mais de dados e se calhar depois vai estar ligado aqui a uma questão mais de base de dados e tudo mais, mas vamos simplificar. O que é que acontece? Eu quando quero apurar valores que já foram pagos de comissões, é-me muito mais fácil eu pegar nessa informação e gravar na memória e depois, quando é preciso aceder a esses valores, imaginando tu eras consultor imobiliário, eu queria saber quanto é que tinhas vendido em janeiro. Esses dados são imutáveis. Aquilo que tu vendeste em janeiro não vai mudar, nunca, porque já passou. Então é mais fácil eu gravar isso numa memória. E quando eu quero aceder, eu vou à memória e vou ver. Olha, quanto é que a Yasmin vendeu em janeiro? Foi 20. Ok. Aquele 20 nunca vai mudar. Se eu quiser saber aquilo que tu vendeste este mês, tu hoje podes ter vendido uma coisa, amanhã vais vender outra e depois de amanhã vendes outra. São dados que estão em constante mutação. Então, é-me mais fácil para mim eu computar a soma de todas as tuas vendas para ter sempre os dados atualizados, do que eu gravar em memória, porque eu posso estar a gravar em memória, mas pode não estar atualizado porque eu ainda não gravei a nova informação, ou porque está descontextualizado, ou o que seja. Pronto, estamos a dar aqui um exemplo muito simples. E é aqui que começa a existir a dicotomia entre, ok, eu vou computar ou vou gravar em memória. E normalmente eu tenho tendência a gravar em memória dados que são imutáveis, para este caso em específico. Tenho tendência a gravar em memória dados que são imutáveis, que nunca vão mudar e que são de rápido acesso, porque se eu tiver, cada vez que eu quero saber quanto é que tu vendeste em janeiro, se eu tiver que somar todas as tuas vendas, vai demorar mais tempo do que eu guardar esse número num sítio. Ok? Quando eu faço a computação, eu tenho a garantia que tenho os dados atualizados e que,
como estão em constante atualização, não é? Eu não vou guardá-los em memória. E então nós tivemos que implementar uma coisa nesse sentido, que era, ok, as vendas dos meses passados estão gravadas na base de dados, está imortalizado, digamos assim. As do mês corrente, estamos sempre a calcular, porque a coisa está sempre a mudar e eu preciso ter os dados atuais. Então, fizemos ali uma separação. Neste contexto faz mais sentido computação, no outro contexto faz mais sentido a alocação em memória. Ok. Ok? Ficou um bocadinho mais claro? Sim. Ok, Sim. boa. Restantes colegas, mais dúvidas, mais questões? Não? Ok. Ora, não sei, Tomás, ias dizer alguma coisa? Como abriste aí o micro? Não? Só para ver se estava a funcionar, que estava a dizer que não estava. Eu tenho uma dúvida. Força. Quando é que sabe-se quando se tem que guardar na RAM ou no ROM? É assim, nós só guardamos coisas na ROM, coisas que são praticamente imutáveis também, não é? E é um imutável mesmo muito imutável. Ou seja, eu preciso de uma memória de rápido acesso que está ligada diretamente à motherboard, que o CPU pode consultar imediatamente e que vai conter as instruções necessárias para o arranque do meu sistema. Aí é o conceito de memória ROM. Porquê? É uma memória que, mesmo que eu desligue tudo e volte a ligar, aquela informação fica lá. É uma memória de muito mais fácil acesso e de muito mais rápido acesso do que o disco rígido ou o SSD, até porque eu, quando compro um SSD, ele vem formatado, vem sem nada lá. Portanto, eu não posso guardar informação muito importante, como as instruções da BIOS, num disco rígido ou num SSD, porque já viste o que é, se isto se for à vida, o SSD, eu estou a delegar as instruções de arranque de um sistema, de uma motherboard, a um componente externo. E isso também é preocupante. Portanto, nós essencialmente só guardamos em ROM coisas que nunca mudam em momento algum. E estamos a falar aqui num computador. Se estivéssemos a falar em embedded systems, a ROM pode conter o sistema operativo daquela máquina, não é? De modo a que aquilo nunca vai ser mudado, é um sistema fechado, não tem para onde fugir, e se tiver que fugir, faz-se um update na ROM. Tudo o que são memória efêmera, como o 2+2 que nós estávamos a fazer ali, e que não são dados que sejam necessários de persistir, quer o sistema vá abaixo, quer o programa vá abaixo, gravamos sempre na RAM. Portanto, ROM é uma memória sempre muito, muito complicada de nós gerirmos. Quando nós estamos a ter que trabalhar em coisas que têm que ser alocadas a uma memória ROM, já estamos num nível bastante mais avançado da coisa, digamos assim. Eu tive essa dúvida porque, por exemplo, eu vou jogar um jogo, né? Ele vai usar a RAM. Certo? Pronto, ele vai usar a RAM. E aí, por exemplo, os jogos em si têm a sua própria pasta com a aplicação executável e outras pastas adicionais. E algumas dessas pastas adicionais são na ROM. Todas essas pastas estão num file system do SSD. Na prática, isso está tudo no SSD. Mesmo que tu desligues o computador e tudo mais, o teu progress ou algo do género vai estar sempre associado a um SSD. Agora, existe depois aqui aquela questão como os CD-ROMs e essas coisas todas que existiam na altura e tem essa nomenclatura. Porque aquilo são dados imutáveis, têm mais ou menos a mesma funcionalidade de um chip ROM, mas não é a mesma coisa. Nós não vamos guardar ali grande informação. A menos que exista aqui alguma arquitetura muito específica que vá fazer
registro numa ROM, mas normalmente as únicas coisas que conseguem escrever na ROM é BIOS e coisas do género, e é muito controlado pelo firmware da motherboard, essas coisas todas, porque pode realmente corromper informação crítica para o arranque de um sistema. Ok. É porque eu pensava que a ROM, por exemplo, se eu criar uma pasta agora aqui no computador, e se eu desligar o computador e voltar a ligá-lo, eu quero que a pasta mantenha-se lá. Sim, exatamente. Exato. Ou seja, acaba por ter aqui uma função similar. O SSD e a ROM acabam por ter aqui uma função, não é uma função, uma funcionalidade similar, que é essa persistência de dados. A diferença é que o SSD eu posso tirar do computador e a ROM não posso tirá-la da motherboard. E a ROM acaba por ter informação que tu queres persistir, mas que não queres que seja transferível para outra motherboard, nem nada do género, queres que seja confinada àquele dispositivo muito específico. O SSD tem a capacidade de perpetuar os dados, mas é um armazenamento que pode ser externo. Por isso é que não grava na ROM, grava no file system do SSD. Ok. Obrigado, era isso. Nada. Mais dúvidas ou questões? Não? Ok. Entretanto, nós vamos abordar este tema dos tipos de dados simples agora na próxima aula, que já estamos aqui perto do fim, portanto já não vamos começar este tema. Portanto, amanhã vamos abordar esta parte das alocações em memória, os tipos de dados, vamos depois também ver as estruturas, etc. Pronto, e dar aqui um bocadinho mais de luz a estes conceitos. Bem, posto isto, vamos terminar então por hoje. Um bom descanso e até amanhã. Obrigada.